A gente vai continuar falando sobre o plano de contingência anunciado pelo governo, já que agora o governo vai pedir, né, ao Congresso Nacional a autorização para retirar 9,5 bilhões de reais da meta fiscal desse ano. E é sobre esse tema do pacote de socorro do governo que eu converso agora com o especialista em venda variável da Davoso, Marcelo Buraghini, que nos explica nesse momento os impactos, né, desse contingenciamento. Mas, antes de mais nada, muito bom dia para você, Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, Débora. Um prazer estar aqui com vocês na CNN, representando a Davos, né? Ai, obrigada, querido. Marcelo, vamos lá. Esse plano de anúncio provocou alguns movimentos pontuais ontem, né, no preço dos ativos. Não teve uma tendência de uma queda tão forte assim, né, que chamasse tanto atenção, mas eu quero entender da tua avaliação, do teu ponto de vista, qual que foi a mensagem predominante nesse momento, absorvida pelos investidores no curto prazo? Olha, Débora, como você bem mesmo disse, né, o mercado reagiu praticamente neutro com relação a esse anúncio do pacote, né? Na minha opinião, esse pacote é uma tentativa aí do governo dar uma resposta a essa questão do tarifaço, buscando soluções para alguns setores que não foram isentos naquela negociação inicial, tá? Agora, há sim uma resistência do governo em sentar e negociar com o governo norte-americano, como os outros países estão fazendo, por exemplo, né? Na verdade, acho que o que a gente observa hoje é um mundo em que os países estão optando por sentar e negociar de forma bilateral, direto com o governo americano. O governo brasileiro optou por não fazer isso, né? Ele entende aí que tem o efeito sobre a soberania nacional, enfim, é toda uma discussão que entra em uma esfera política, né? Que é uma esfera, acaba entrando numa esfera política, impactando o econômico, né? Acho que a medida em si busca ampliar o crédito para exportadoras que estariam sofrendo aí com o tarifaço, né? E tem a parte também do Reintegra, que é a geração de crédito para empresas exportadoras que serão afetadas, né? Que as empresas exportadoras que serão afetadas. Isso gera um crédito tributário para essas empresas, né? Também é aporte de fundos, enfim, todo um pacote de estímulo ao crédito que tem impacto fiscal que está fora do arcabouço, né? Isso aí, obviamente, gera um custo fiscal, traz um certo desconforto para o mercado, né? O que o governo usa aí, obviamente, é o argumento similar ao que foi o orçamento da guerra lá na pandemia, né? De que é uma situação excepcional, né? Eu Uhum. acho assim, já tem o aval da Câmara, o Judiciário provavelmente, com certeza, na verdade, não vai se impor a restrição, não vai ter nenhuma restrição a isso agora. Agora, do ponto de vista fiscal, no ponto de vista fiscal, é negativo, é algo impróprio nesse momento, né? O impacto vai estender, eles falam que vai até 2026, então não recai tudo agora nesse momento, mas o sinal da derivada fiscal é ruim sim, tá? Então, não é neutro do ponto de vista fiscal, mas o mercado em si, né? Acho que a sensação, Débora, é que já esperava isso, tá? Uhum. Já estava na conta, tá? Pois é, eu quero pegar justo o gancho nessa questão fiscal, né, dessa percepção fiscal que você traz aqui, Marcelo, porque o que eu vi ontem, até conversando com algumas pessoas, alguns analistas, alguns gestores, por exemplo, o pessoal do Santander, alegando que pelo volume, né, que ficaria de fora, isso traria até uma certa neutralidade de impacto fiscal. Mas a gente teve, por exemplo, o Felipe Salto da Warwick, que também acompanha muito de perto essa questão das Né? contas públicas, alertando para o precedente. Essa é a questão, né? A forma, né, de contornar as regras para as contas públicas para poder atingir o orçamento. Essa divisão de percepção, na tua avaliação, Marcelo, influencia de alguma forma numa volatilidade dos ativos nesse curto prazo? Olha, mostrou que não, né? Mostrou que não. Eu acho assim, Débora, o mercado já está tão, vamos dizer, acostumado com esse problema fiscal, né? Que já está tudo precificado, né? Acho que, de novo, no ponto de vista do quadro fiscal é ruim, mas acho que não surpreende, não. Não acho que vai impactar tanto, né? Isso já está dado há algum tempo, né? Só reforça o quadro. Eu não, sinceramente, eu acho que prova disso foi o resultado do mercado ontem, né? As curvas de juros, a própria bolsa que acabou caindo um pouquinho, mas por conta de uma forte alta no dia anterior, quase 1,70 de alta, né? E qual que é o recado que a gente acaba passando nesse momento para os investidores, não os investidores pessoa física, mas para os investidores institucionais e para o investidor internacional, Marcelo? Não pela questão
do tipo de risco, né? Ou seja, do valor especificamente, mas por essa questão da credibilidade na gestão fiscal. Qual que é o recado que a gente passa? A gente passa um desconforto, sem dúvida nenhuma, né? Acho que é um sinal de amarelo, sim. É ligado, mas assim, transparência e previsibilidade são essenciais, tá? O pacote oferece fôlego às exportadoras, mas reforça aí que o quadro fiscal continua desafiador e exige, sim, atenção, tá, Débora? Uhum. E há uma percepção de risco também quanto à expansão, nesse momento, desse plano? Por que eu te pergunto isso, Marcelo? Se a gente para pensar no nosso histórico não muito distante, dada a situação, por exemplo, Sim. de desoneração da folha, PERSE e tantos outros pacotes que naqueles momentos vinham para determinados setores, para determinada urgência e ajuda, e a gente viu o governo ralando para poder conseguir limitar e sair e colocar, impor uma porta de saída. Nessa forma como o plano foi elaborado agora, você vê o risco disso acontecer, de coisas como aconteceram lá atrás, acontecerem novamente aqui, setores que mesmo tendo ficado na lista de exceção, indo atrás, judicialmente falando que seja, para poder tentar expandir benefícios, qual que é a avaliação que você faz nesse âmbito, nesse momento? Eu acho que esse risco de fato acontece, tá? Eu acho que tem muitas outras coisas, inclusive vai sair ainda a portaria, né? Que vai trazer mais detalhes a respeito de tudo isso. Mas a gente teve uma experiência não tão boa no passado. A gente tem um exemplo, por exemplo, né, como foi comentado agora, que o governo, tanto o governo federal como o municipal, o estadual, vão poder, por exemplo, comprar sem licitação, né? A gente teve uma experiência ruim, vamos dizer assim, lá na pandemia, né? A gente teve aí números ruins por conta de corrupção, por conta de uma série de coisas que até não é muito bom tocar nesse assunto, né? Mas sim, eu acho que sempre traz um desconforto, sempre traz aí alguém levantando a mão e trazendo isso à tona, né? Uhum. Agora, em relação ao câmbio, porque quando a gente fala de percepção fiscal, risco fiscal, a gente sempre sente de alguma forma o impacto vindo na questão, na variação cambial. Ontem não pareceu reagir dessa forma e a gente tem uma tendência de desvalorização, né, do dólar a nível global por causa desse tarifaço. A gente vem acompanhando isso já há um tempo, Marcelo. Nesse ponto cambial, você acredita que os fatores externos, né, na sua magnitude, devem continuar pesando e favorecendo essa valorização, essa apreciação do real frente ao dólar que a gente tem acompanhado? Ou seja, internamente, esse tipo, né, de aumento de percepção de risco no orçamento, isso acaba sendo sobreposto pelo movimento a nível global que vem acontecendo de desvalorização do dólar ou não? Como que você avalia? Eu acho que nem tanto, tá, Débora? Eu acho assim, o motivo também da queda do dólar, a percepção do mercado hoje é que o Fed já vai cortar os juros em setembro, até por dados de inflação que vieram abaixo da expectativa, até mesmo em linha, né? Então, esse corte da taxa de juros que o mercado já vem precificando do Fed traz esse viés mais positivo também para o câmbio. Então, isso acaba derrubando o câmbio e auxiliando aqui o real, né? Ou seja, o real vem se valorizando, mas isso vem acontecendo no mundo todo. O que acontece? Quando você tem a queda na taxa de juros americana, o grande investidor, os investidores estrangeiros, os investidores institucionais, né, já acabam saindo em movimento de rotação, saindo do mercado americano e migrando para mercados emergentes, né, como o Brasil, por exemplo. E isso sim acaba impactando no nosso dólar, aqui no nosso real, trazendo o dólar até um pouco abaixo dos 5,40, que é aquele suporte técnico que existia. Ele rompeu isso, mas já voltou ontem por um ajuste também. Então, eu acho que o impacto no câmbio é muito mais de fora do que efetivamente aqui dentro. Como eu disse, eu acho que já está precificado todo esse pacote que o governo colocou aí, que, aliás, é bom, tá? É bom principalmente aí para os exportadores, obviamente para os empresários. Os empresários ficaram muito contentes com esse pacote, né? Uhum. Mas não resolve o problema, tá?
É, 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 é um tempo, né, que a gente compra nesse momento, né, Exato, Marcelo? Muito obrigada pelo teu tempo, obrigado. querido. Conversamos aqui com o especialista Imagina. de renda variável da Davos, Marcelo Boraghini, sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Um abraço para você. Um ótimo dia. Até mais.